Olá, tudo bem? Meu nome é Renner, sou professor de Educação Física e nós estaremos juntos nessa nossa primeira aula. Trata-se de corpo e movimento. Os conteúdos que nós vamos estudar é sobre a importância da boa alimentação na prática de atividade física. A habilidade: conhecer a importância da alimentação para a prática de atividade física. Sobre o que iremos estudar nessa aula, é importante que você tenha atenção no que nós vamos estudar. A relação entre a alimentação e a atividade física. Você sabe qual é a relação que há entre a alimentação e a atividade física? É bom você tomar nota sobre isso aí. E o nosso segundo tema trata de alimentos que auxiliam o organismo durante os exercícios físicos. Vamos pensar juntos. Olha só, vamos pensar juntos, analise comigo. A prática da atividade física é sempre recomendada como importante para a nossa vida. Mas será que ela pode causar algum prejuízo à nossa saúde se nós praticarmos sem uma alimentação adequada? Essa resposta, durante a aula, você vai ter, no final da aula, com certeza. Aqueles que praticam alguma atividade física com regularidade, a alimentação é um fator fundamental para alcançar uma boa performance. De acordo com os princípios de uma alimentação saudável, todos os grupos de alimentação e dos alimentos devem compor uma dieta diária de um esportista. Aqui está uma pirâmide com alguns exemplos: óleos e gorduras, açúcares e doces, carnes e ovos. Tem também alguns valores logo abaixo, dizendo daquilo que é importante e da quantidade do consumo que você deve ter para essa alimentação. É importante que você atente para essa pirâmide. Na base dela consta cereais, pães, tubérculos, raízes e massas, que são comuns na nossa mesa. Logo acima nós temos as frutas, de 3 a 5 porções, as hortaliças, que são muito importantes, de 4 a 5 porções, as leguminosas, leites e derivados, carnes e ovos, e daqui a pouco nós vamos aprender um pouco mais sobre cada uma delas, vai ter alguns detalhes sobre elas que é importante nós aprendermos. Como o uso de energia pode ser alto durante o exercício, é recomendado que as refeições sejam bem fracionadas ao longo do dia, que você divida em frações. Atenção para isso, divida a sua alimentação em frações. Não pense em se alimentar tudo de uma vez só. Se você vai fazer prática de atividade física, você não precisa se alimentar de uma vez só, tudo de uma vez só. Fracione durante o dia. Atente para o slide na imagem, o que está aparecendo. Percebam que tem um reloginho ali e algumas dicas na imagem do que você deve se alimentar durante todo o dia e durante a sua prática de atividade física. Uma alimentação equilibrada, ela deve fornecer água, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, fibras e minerais. Isso é fundamental. A imagem traz exatamente um pouco de cada uma dessas citadas aqui. A nossa garrafa com água ali, que é essencial para a atividade física. Nós temos que estar hidratando o corpo, né? Os pães, as leguminosas, temos frutas, tudo isso é importante para a sua alimentação e antes, durante e depois do treino, da sua atividade física. Uma das maiores fontes de energia na alimentação é representada pelo grupo dos carboidratos, um nutriente importantíssimo para praticantes de atividade física. Mas você consegue identificar na sua casa quais são esses? Quem são esses carboidratos? A imagem te diz exatamente quais são eles.
e com certeza você dispõe isso aí na sua mesa. Você pode fazer uso desses carboidratos sempre que for fazer uma atividade. Atenção, olhe para mim. Veja o seguinte, toda vez que você for fazer alguma atividade física, você precisa ingerir carboidratos, porque ela é a primeira fonte de energia, a primeira fonte que o seu corpo utiliza durante a atividade. Você vai fazer uma caminhada, o seu corpo, a primeira fonte de energia utilizada por ele é exatamente essa daqui, os carboidratos. As proteínas formam um grupo de nutrientes fundamental para os esportistas, pois são responsáveis pela preparação e a reparação dos músculos, ajudando na recuperação pós-treino, pós-atividade física. Por mais que você pense, mas na aula de educação física eu vou ter um gasto? Com certeza vai, porque o seu professor vai colocar você para fazer uma atividade, pode ser de longa duração, e isso tem um gasto energético. E as proteínas entram justamente nisso aí, na construção dos músculos pós-treino. A imagem ilustra bem quais são elas e você pode identificar na sua casa. A imagem tem ovos ali e é por isso que talvez um colega seu ou alguém já tenha dito para você que consome, faz treino em academias, em algo do tipo, e consome muitos ovos, né, logo após ou antes, e é por isso que ele está no grupo dessas proteínas. Também não deve ficar de fora as vitaminas e os minerais, presentes nas principais frutas e verduras, legumes que são essenciais para regularizar as funções do organismo e manter o seu bom funcionamento. Ali nós temos a imagem ilustrando bem quais são essas. E aí nós vamos ter uma imagem de uma pirâmide agora, e essa pirâmide ela já inclui a atividade física em sua base. É fundamental uma boa alimentação e atividade física, principalmente para aqueles que pretendem usar isso como emagrecimento, tá? Para emagrecer mais rápido. Lembre-se, seja por objetivos estéticos, competitivos ou para uma melhor qualidade de vida, lembre-se que os resultados satisfatórios só aparecerão se o exercício físico ele for aliado a uma alimentação adequada com base nas pirâmides que eu te mostrei em todos os alimentos que você já viu anteriormente, tá? E aí, que tal se agora nós conseguirmos, ou tentarmos responder aquela perguntinha que foi feita lá no início? Você lembra dela ainda? Vou recordar para você, tá? O slide está aparecendo aí, vai dizer o seguinte: a prática da atividade física é sempre recomendada como importante para a nossa vida, mas será que ela pode causar algum prejuízo à nossa saúde se nós praticarmos sem uma alimentação adequada? Você agora já pode responder isso, você já consegue responder com base nas informações que você teve até agora. A resposta é essa, ó, sim, pois ao praticar atividades físicas sem a alimentação adequada, nós podemos sentir dores de cabeça, as famosas cefaleias, tá? Cansaço excessivo e até lesões musculares. Estou deixando aqui uma atividadezinha para vocês, para que vocês façam até a nossa próxima aula. Durante a nossa aula, estudamos sobre alimentação saudável e equilibrada. Foi sugerido que devemos ter um pouco de cada um dos nutrientes em nossas refeições. Mas quais nutrientes são esses? Você lembra ainda qual foram o que eu citei durante a aula, que nós estudamos na nossa aula? Vamos relembrar? Água, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, fibras e minerais. E aí nós temos a nossa dinâmica alternativa. Essa é uma missão que eu vou deixar para vocês, uma tarefinha para casa. A realização de uma pesquisa em livros, revistas, artigos, sites e outros, sobre a diferença entre atividade física e exercício físico, que será o tema da nossa próxima aula. Tudo bem? Fiquem com essa tarefa para vocês e na próxima aula a gente vai entender um pouco mais sobre atividade física e exercício físico, se é a mesma coisa ou se há alguma diferença entre esses dois temas. Grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.